Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, começando o Ceará Notícias de hoje, segunda-feira, dia 11 do mês de fevereiro de 2019. A você que está acompanhando o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Seja muito bem-vindo ao nosso noticioso de segunda a sexta-feira. Você fica muito bem informado com as notícias do Ceará, do Brasil e do mundo aqui na programação da Rádio Ceará News, comigo, Eduardo Calegari. Programa com produção jornalística da minha amiga Camila Apolônio de Lima e também dela, Jéssica Tayane, a nossa estagiária de jornalismo, está sempre por aqui, dando essa cobertura bacana, auxiliando nas produções jornalísticas aqui do nosso programa. Você vai ver e ouvir no nosso programa de hoje. Bolsonaro cobra investigação sobre atentado sofrido em Juiz de Fora. Induto humanitário é publicado no Diário Oficial. Líderes partidários vão discutir reforma da Previdência nesta terça-feira. Vítimas de incêndio no Flamengo já foram identificadas. Triste informação. Eu, como torcedor do Flamengo, também fico muito triste. Na verdade, o país inteiro fica muito consternado com uma situação tão complicada como essa, como um grande time, na verdade, o time mais rico do país, deixa uma situação como essa acontecer. Eu acho que não deve ser tirada a responsabilidade dos dirigentes do Flamengo, dos responsáveis pela acomodação daqueles jovens, das promessas que poderiam sair dali. Afinal de contas, o Flamengo já estava apostando em todos aqueles que estavam treinando diariamente lá, estavam lá, né, no centro de treinamento, no CT do Flamengo. E infelizmente essa tragédia aconteceu. Você acompanha ainda no programa de hoje. Vereadores podem votar no aumento dos próprios salários. Quer dizer que, rapaz, tem que votar, né, Camila? Então, os vereadores. Tu queria, Camila? De repente tu tá aqui e fala assim, gente, vamos nos reunir aqui, porque nós temos que melhorar o nosso salário. Fulano, tu tá pensando em ganhar quanto? E aí, fulano, tá pensando em ganhar quanto? Tu? Não tem, companheiro. Quanto que você queria ganhar? Depende, né? Chegar num consenso. Inclusive, eu quero dizer pro meu chefe, Marcelo Medeiros, que os vereadores podem aumentar o próprio salário. Eu tô pensando também em... Ô situação, mais detalhes já você acompanha aqui no programa. Gás de cozinha poderá chegar a R$80. É os vereadores aumentando o salário e o povo, ó. Gás de cozinha pode chegar a R$80. Mais detalhes você vai acompanhar daqui a pouquinho aqui na Rádio Ceará News. Enquanto o gás de cozinha aumenta, os vereadores, ó. Código de Trânsito poderá permitir que qualquer pessoa registre infrações. Olha, quem defenda isso, mas é complicado. Vamos saber mais detalhes daqui a pouquinho. Já pensou se você tem um desafeto, alguém que não gosta de você, sai metendo multa em você aí, do lado do vento? Tem que prestar atenção nisso também, como é que vai ser abordado isso. Suspeitos abandonam Kombi pegando fogo. Incêndio atinge aí as calçadas, postes e plantas. Metade dos brasileiros que buscam empréstimos querem pagar dívidas. Estacionamentos podem ser responsabilizados por furto de veículos. Ai, não era não. Só é bom para receber. Essas e outras informações você acompanha já, em instantes, aqui no Ceará Notícias. Ceará Notícias. A gente começa o programa dessa segunda-feira, dia 11 de fevereiro, trazendo para você a primeira informação de hoje. A fonte é Eliane Gonçalves, da agência Rádio Agência Nacional. O presidente Jair Bolsonaro pediu para a Polícia Federal mais investigações, mais informações sobre o possível mandante do atentado sofrido por ele lá em Juiz de Fora. O responsável pela facada em Bolsonaro durante a campanha eleitoral foi o Adélio Bispo, que deu entrevistas, apareceu em todas as TVs, tinha até um jeito meio psicopata
se apresentar, o Adélio Bispo foi quem desferiu essa facada contra o presidente da época, candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar agora a sonora da Eliane Gonçalves, da Rádio Agência Nacional, trazendo mais detalhes sobre esse assunto aqui na programação da Rádio Ceará News. Vamos conferir. O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para divulgar um vídeo em que pede que a Polícia Federal investigue um possível mandante de Adélio Bispo, responsável pela facada em Bolsonaro durante a campanha eleitoral em setembro do ano passado. Também espero da nossa querida Polícia Federal, a polícia que nos orgulha a todos, que tem uma solução para o nosso caso nas próximas semanas. Esse crime, essa tentativa de homicídio, esse ato terrorista praticado por um ex-integrante do PSOL não pode ficar impune. E nós queremos sim, e gostaríamos da PF, indicasse com dados concretos quem foi ou quem foram os responsáveis por determinar que o Adélio praticasse aquele crime lá em Juiz de Fora. Segundo o inquérito da Polícia Federal, Adélio teria agido sozinho. Ele foi preso em flagrante em Juiz de Fora e confessou o crime. Adélio está em um presídio de segurança máxima em Campo Grande. O atentado foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional e o autor responde por prática de atentado pessoal por inconformismo político. Apesar de ter concluído que Adélio agiu sozinho, em dezembro, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar quem paga a defesa do acusado. A facada causou lesões no intestino do presidente, que desde então teve que passar por 3 cirurgias. No vídeo divulgado nesse domingo, o presidente também agradece aos médicos do Hospital Albert Einstein e da Santa Casa de Juiz de Fora, responsável pelo primeiro atendimento a Bolsonaro no dia 6 de setembro. Ele também disse que nem todos têm acesso ao tipo de tratamento que está recebendo no Hospital Particular de São Paulo e prometeu melhorar o SUS. Segundo o boletim médico divulgado nesse domingo, o presidente, que segue internado numa unidade semi-intensiva, melhorou o quadro pulmonar e continua tomando antibióticos. Ele também começa a ingerir alimentos pastosos associados à nutrição parenteral. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional em São Paulo, tá aí. O presidente sente na pele a situação de um cidadão ou de uma cidadã que precisa do serviço público de saúde. O serviço público que aí está é deficiente. Hoje um cidadão que precisa, desde tomar um simples medicamento na veia, né, para um problema estomacal ou coisa do tipo, ele apanha nas filas de hospitais, isso quando ele consegue ser atendido, porque há prioridades. São diversos acidentes, são pessoas com fraturas, são pessoas em situação ainda mais grave. E é diminuto a quantidade de médicos, né? A assistência médica hospitalar pública, ela é terrível. Tem melhorado muito, claro, eficiente, mas ninguém está recebendo um tratamento como o próprio presidente acabou de falar, lá no hospital israelita Albert Einstein. Anos-luz de distância, anos-luz o atendimento público se comparar a algo parecido. É bem verdade que uma maior quantidade de médicos, uma maior quantidade de UPAs, essas unidades de pronto atendimento vêm diminuindo a dificuldade e a dor do cidadão, principalmente aquele que mora na periferia. Os encaminhamentos têm sido cada vez mais rápidos, mais breves, mas o serviço público de saúde realmente ainda é bastante complicado. Estimas de melhoras aí para o presidente, que ele possa retomar os seus trabalhos em breve, tocar para frente aí, claro, trabalhando, está recebendo, tem que trabalhar como presidente da República. Breve recuperação aí ao presidente Jair Bolsonaro. Bom, gente, olha, 11 horas e 15 minutos, você está acompanhando o Ceará Notícias. Quero mandar um abraço para o Sérgio Eduardo, meu xará, Eduardo. Sérgio Eduardo Frutuoso está acompanhando o nosso programa lá em Teresina, no Piauí. Um abraço para você, meu xará. Ele mandou um abraço também para Jonatas ou Jonatas, né? Mandei um abraço para os dois aí. O Jonatas está acompanhando o nosso programa lá em Teresina. O Emerson Messi também em Teresina, no Piauí, tá ligado pelo Instagram. Falando nisso, você que está acompanhando o nosso programa, pode também acessar aí o Instagram da Rádio Ceará News. É o @Rádio Ceará News, @Rádio Ceará News. Esse é o nosso Instagram que está aqui na tela, tá aparecendo para você. Você pode seguir o nosso Instagram e acompanhar as notícias do Ceará, do Brasil e do mundo comigo, Eduardo Calegari, e com toda a equipe aqui da Rádio Ceará News. Olha, o decreto de indulto humanitário para conceder liberdade a presos portadores de doenças graves e em estado terminal foi publicado no Diário Oficial da União. O decreto é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro.
Bolsonaro assinou o decreto na semana passada, enquanto se recupera da cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal lá no Albert Einstein, em São Paulo. A assinatura foi na presença do subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. O texto autoriza o indulto em casos específicos, como paraplegia, tetraplegia ou cegueira adquirida posteriormente à prática do delito ou dele consequente. A condição precisa ser comprovada por laudo médico oficial ou por médico designado pelo juiz executor da pena. No decreto, estão beneficiados também os presos com doença grave permanente, que simultaneamente impõe a severa limitação de atividade e que exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, desde que comprovada por laudo médico oficial ou, na falta do laudo, por médico designado pelo juízo da execução. O indulto se estende ainda para os detentos com doença grave, neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida, a AIDS, desde que estágio terminal também comprovados. Há restrições no decreto, como a proibição do indulto a condenados por corrupção ativa e passiva, crimes hediondos, de tortura e tráfico de drogas. Também não serão libertados os presos condenados por crimes cometidos com grave violência contra a pessoa, por envolvimento com organizações criminosas, terrorismo, violação e assédio sexual. Também foram vetados os benefícios aos condenados por estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Esse decreto proíbe ainda o indulto aos condenados por peculato, concussão e tráfico de influência. A medida exclui aqueles que tiveram pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos ou multa, que tiveram ainda a suspensão condicional do processo nos casos em que a acusação recorreu após o julgamento em segunda instância. De acordo com o texto, não vai ser concedido ainda indultos para aqueles que foram condenados e não cumpriram a pena correspondente ao crime. As informações são da Agência Brasil. Olha, há controvérsias com relação a isso aí. Eu sei que o presidente tem que ser presidente de todos. Eu sei que o condenado, após ser colocado, após o acesso ao sistema prisional, ele vira responsabilidade efetiva do Estado. É importante ressaltar que o Estado, sendo detentor, sendo responsável pela vida daquela pessoa que está lá dentro, se você não sabe, o preso que for morto dentro de um presídio é uma complicação para o Estado pode ser processado, né? Ele tem que garantir a sobrevida desse cidadão lá dentro, dessa pessoa lá dentro, do prisioneiro, porque além de garantir a vida, a estadia dele para que ele cumpra a pena em reclusão, no sistema aberto, semiaberto, enfim, sistema fechado, no regime fechado, como seja, ele tem que garantir ainda, caso ele seja debilitado de saúde, como tem problema de saúde, o tratamento. Tem presos que saem para fazer hemodiálise, tem presos que saem para um hospital específico por conta de um atendimento. O presidente assinou esse decreto que dá liberdade a presos com doenças graves ou em estado terminal. Vai morrer na cadeia. Ou então tem a liberdade para se tratar do lado de fora, mas é importante ressaltar, colocar, deixando bem claro, que são para presos com doença terminal. Kate Leandro, é isso? Kate Leandro está acompanhando o nosso programa. João Luiz Lapa, grande homem. Raimundo Machado, aquele abraço. Raimundo Machado, grande comunicador também, acompanhando o nosso programa. Um abraço para o Ítalo Mota, grande jornalista lá em Teresina, no Piauí. Sucesso, meu amigo Ítalo Mota. Muito obrigado aí pela audiência, dando credibilidade aqui ao nosso programa. Forte abraço ao Ítalo Mota, apresentador de sucesso. Não sei o que esse homem está fazendo lá em Teresina. Era para estar no Ceará faz tempo, rico aqui no Ceará. Venha para cá, Ítalo Mota. Abraço para você, meu querido. O que foi, Camila? Camila Polônio Lima tá aqui, jornalista também, rica. É pra cá, rapaz, que é o lugar. Um abraço, grande Ítalo Mota. 11h20. Vamos lá, seguindo com o nosso programa, você está acompanhando o Ceará Notícias, aqui na Rádio Ceará News. Olha, os líderes partidários vão discutir o texto enviado pelo Executivo sobre a reforma da Previdência nessa terça-feira, dia 12, amanhã. Confira agora informações da sonora do Maurício de Santi, da Rádio Senado. Maurício de Santi trazendo detalhes sobre essa informação aqui no programa. Acompanhe. Depois de se encontrar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, disse que a reforma da Previdência é a prioridade da casa.
A análise da matéria começa pela Câmara dos Deputados. Será instalada uma comissão especial assim que o texto for encaminhado pelo Poder Executivo. O prazo para a apresentação da reforma, no entanto, depende do presidente Jair Bolsonaro, que vai dar a palavra final sobre alguns pontos, como destacou o ministro Paulo Guedes. Como o tempo de transição, as idades, se esse novo regime vem agora ou vem depois, é perfeitamente possível você consertar esse regime que está aí e lançar as bases do novo regime para de novo encaminhar ao Congresso para estabelecer essas novas bases. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que os senadores sabem da urgência da reforma da Previdência. Por isso mesmo, o assunto deve ser debatido pela Casa ao mesmo tempo em que as mudanças estiverem em votação na Câmara. O Parlamento brasileiro vai recepcionar essa proposta. Eles sabem da urgência da reforma da Previdência. Pelo ministro da Economia e pelo próprio presidente da República. E o Senado aguarda a apresentação da reforma da Previdência e tem a clareza que é preciso garantir as gerações futuras. O Senado só pode iniciar formalmente a análise e votação da reforma da Previdência depois que a matéria for aprovada pela Câmara dos Deputados. Mas na próxima reunião de líderes, na terça-feira, os senadores vão debater qual a melhor forma de antecipar as discussões para agilizar a votação do texto assim que ele chegar ao Senado. Da Rádio Senado, Maurício Desante. Maurício de Santo, oi, agora sim. Maurício de Santo, da Rádio Senado, trazendo informações pra gente aqui na Rádio Ceará News. Eu quero convidar você a acessar o nosso site, www.cearanews.com.br, super atualizado. A nossa amiga Camila Polônio Lima é quem cuida, inclusive, da seleção das pautas, com muito cuidado, dos artigos, das notícias que entram lá no nosso site, no cearanews.com.br, www.cearanews.com.br. Você acessa e fica sempre muito bem informado. Olha, gente, os dois últimos corpos de jogadores do Flamengo, triste informação, como eu falei no começo do programa, estavam no Instituto Médico Legal e foram identificados nesse domingo. Eu vi uma matéria no final de semana em que um pai, se eu não me engano era pai ou era tio, chegou lá no IML para identificar. Ele disse que procurou alguma coisa que pudesse lembrar, mas estava tão queimado que não tinha condição, só por DNA mesmo. Os últimos dois corpos foram identificados nesse domingo. Com isso, os corpos serão liberados para as famílias cuidarem do sepultamento. De acordo com a Polícia Civil, foram identificados Samuel Thomas de Souza Rosa e Jorge Eduardo dos Santos Pereira Dias. Apesar do estado de carbonização dos corpos, os peritos puderam fazer a identificação, segundo a assessoria da polícia, através de antropologia forense, comparando as medidas dos ossos de cada um. Caso isso não fosse possível, a identificação seria feita por exame de DNA, que é bem mais demorado. Todos os 10 atletas mortos no incêndio no Ninho do Urubu, na última sexta-feira, dia 8, foram identificados. São eles o Arthur Vinícius de Barros Silva, Pablo Henrique da Silva Matos, Vitor Isaías Coelho da Silva, Bernardo Augusto Manques Pizeta, Gedson Gorgozinho Beltrão dos Santos, Átila de Souza Paixão, Cristian Esmério Cândido, Riquelmo de Souza Viana, Jorge Eduardo dos Santos Pereira Dias e Samuel Thomas de Souza Rosa, os últimos dois identificados. O Flamengo também divulgou nota sobre os 3 atletas que sobreviveram ao incêndio e estão feridos. A nota afirma que os 2 estão em situação estável e o terceiro continua em estado grave devido às queimaduras. Cauã, Emanuel, Francisco e Diogo permanecem em situação estável no Hospital Vitória. Abre aspas. Passaram a noite dessa sexta-feira sem complicações e se alimentaram normalmente por via oral. Os 2 atletas permanecem em tratamento no CTI, recebendo antibióticos venosos e suporte por máscara de oxigênio. Já o atleta Jonathan Ventura continua em estado grave no Hospital Municipal Pedro II. Ele passou as últimas 24 horas sem intercorrências e alterações laboratoriais significativas. O estado está estável, né? E hemodinamicamente sedado, com melhora dos parâmetros respiratórios e permanece no CTI, informou a nota divulgada pelo Clube de Regatas Flamengo. A diretoria do Flamengo também se comprometeu em manter o pagamento dos salários às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, como é conhecido popularmente o Centro de Treinamento Presidente Jorge Elal. As informações contam em nota divulgada pelo clube nesse domingo. O Flamengo gostaria de reiterar que, independentemente de qualquer investigação, vem prestando todo o amparo às famílias
famílias dos atletas vitimados pela tragédia ocorrida no centro de treinamento, assim como aos feridos sobreviventes. Nesse momento, o clube de pleno assume o compromisso de manter a remuneração paga aos atletas das vítimas do incêndio sem qualquer prejuízo de outras ações adicionais de apoio que estão sendo implementadas. Em outro trecho, a diretoria do Flamengo ressalta que, de acordo com a empresa NHJ, responsável pelo alojamento de container, a espuma usada no isolamento térmico e acústico não era inflamável. Vale ressaltar também que representantes da empresa NHJ, em reunião realizada na manhã de ontem, domingo, na sede da Gávea, esclareceram que o poliuretano utilizado entre as chapas metálicas não é propagador de incêndios, por ter característica autoextinguível. Hoje, segunda-feira, representantes do Flamengo deverão participar de uma reunião no Ministério Público para tentar esclarecer o que ocorreu no Ninho do Urubu. Também estarão presentes à reunião representantes de diversos outros órgãos da Justiça e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mandar um abraço aqui para o Glauton Trajano, o homem que marca como sem falta e falta com certeza. É ele, o Glauton Trajano. Gente boa dormindo. Um abraço pra você, meu querido. Olha, a Suzete Caldeirão, da Rede Nacional de Rádio, traz a seguinte informação. Mas o boletim médico do Hospital Albert Einstein indica que Bolsonaro não apresentou mais febre e a pneumonia regrediu de forma significativa. Confira agora mais informações com a Suzete Caldeirão, da Rede Nacional de Rádio, que está acompanhando o nosso programa, aliás, que está agora participando do nosso programa. Suzete Caldeirão, trazendo informações. O Hospital Albert Einstein informou neste domingo, dia 10 de fevereiro, boletim sobre o estado de saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro. O boletim indica que Bolsonaro não apresentou mais febre e a pneumonia regrediu significativamente. Com isso, foi possível reduzir a alimentação introduzida pela veia e manter a dieta pastosa, além dos suplementos nutricionais administrados por via oral. Contudo, os antibióticos são mantidos para assegurar a plena recuperação do presidente. Bolsonaro também segue realizando exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, além de caminhadas, segundo os médicos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Suzete Caldeirão. Suzete Caldeirão, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, trazendo detalhes pra gente aqui na Rádio Ceará News. Olha, internado desde o dia 28 de janeiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, do PSL, permanece na unidade semi-intensiva. Iniciou hoje a redução gradativa da nutrição parental e mantém a dieta cremosa associada ao suplemento nutricional especializado por via oral. Tá aí, essa informação é o complemento aí da notícia. Bom, gente, olha, menos de uma semana após o início dos trabalhos do ano na Câmara Municipal de Fortaleza, a mesa diretora da casa já apresentou um projeto que aumenta em até 3,71% os salários dos vereadores. Olha só. Salários dos vereadores aqui da capital. A proposta, que já foi encaminhada à Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento, aguarda a definição do relator. Tem ainda o valor retroativo incidido também sobre os salários recebidos em janeiro pelos parlamentares. A proposta de reajuste está escondida dentro do projeto de lei 22, é o número 22 do projeto de lei desse ano de 2019. Na emenda, o projeto diz que considera apenas a reposição salarial aos servidores da Câmara Municipal, sem mencionar os parlamentares. O artigo 1º do texto, no entanto, é mais amplo e específico ao incluir que são os servidores e vereadores entre os atingidos pelo aumento de 3,71%. Coloca-se nessa matéria como atingidos. Eu colocaria como agraciados, né? Atingidos geralmente é de forma ruim, né? Atualmente a legislação brasileira veda que os parlamentares votem aumentos dos próprios salários, tendo medidas do tipo eficácia apenas para o mandato seguinte. Vereadores e deputados, no entanto, têm conseguido aprovar medidas sob o argumento de que elas apenas estabelecem a reposição salarial de perdas da inflação, não representando, portanto, aumento real dos salários. E a Justiça tem aceitado a tese. Também tramita na Câmara Municipal uma proposta que proíbe a distribuição de canudos de plástico em bares, lanchonetes, quiosques e afins em Fortaleza. A proposta apresentada por Frota Cavalcante do Podemos tem inspiração em projetos ambientalistas aprovados em várias capitais, também como no Rio de Janeiro. Lá no Rio, a medida acabou gerando medo e multa
de até R$6.000. Os comerciantes substituíram canudos por copos e garrafas plásticas. A última proposta apresentada pelo líder do governo da casa, o Ézio Feitosa, do PPL, sugere a proibição de nomeação de pessoas condenadas nas leis Maria da Penha e do feminicídio para funções na folha de pagamento do município. Caso aprovada na casa, restará saber apenas se o prefeito Roberto Cláudio subscreve a iniciativa de seu líder. As informações são do jornal O Povo. Olha, o consumidor começou a sentir o impacto do aumento do preço do gás liquefeito de petróleo anunciado pela Petrobras na última segunda-feira, dia 4. O custo do botijão de gás de cozinha de 13 quilos nas refinarias saltou um pouco mais de 1,3%. Mas em Fortaleza, a variação de preços já chegou até 14%. Valores entre R$70 e R$80. Era esperado que o item subisse na precificação na semana passada, mas em diferentes revendas da capital, empresários seguraram os aumentos por terem estoque. Conforme o sistema de levantamento de preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em 54 pontos pesquisados pela agência, o valor médio foi fixado em 75,56 em Fortaleza. Apesar de alto, a atualização da tabela no último dia 8 revela que o gás liquefeito de petróleo mais caro do estado era comercializado a R$ 78,33. O reajuste de valores faz parte da política econômica da Petrobras e é realizado a cada 3 meses. As elevações das cotações internacionais do gás implicam em alta. A referência é a média dos preços do propano e butano no mercado europeu. A acrescida na margem, claro, de 5% acima dos valores agraciados. As informações são no jornal O Povo. Você está acompanhando o Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. Para você, até o meio-dia tem informações comigo, Eduardo Calegari, aqui na programação da Ceará News. Eu convido você a acompanhar o nosso programa no Facebook, no site, onde estamos ao vivo, no nosso site, o cearanews.com.br, www.cearanews.com.br. Esse é o nosso site onde você participa do nosso programa, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, também pelo aplicativo. O aplicativo tá liberado. A Gessiane Moreira tá mandando um beijo aqui pra Jéssica. A Gessiane. Eu sei, tá aqui acompanhando o programa. Tá vendo aí? Quando eu digo que as estagiárias são tratadas aqui como princesas, o pessoal, mas é porque o Eduardo lá, meu amigo, aqui o negócio é classe A. Estagiário aqui passa bem. Você olha pro rosto das estagiárias todo tempo sorrindo, o tempo todo, tudo feliz. Eita, que amanhã eu vou trabalhar. Até no domingo eu já fico feliz. Gessiane Moreira, aquele abraço, um beijo pra você. A Jéssica mandou outro beijo pra você, tá bom? João Luiz Lapa, tá pedindo água, ressaca. Rapaz, não, é porque quando a gente fica aqui 1 hora falando, vou até pedir licença aqui pra tomar minha aguinha. É 1 hora falando, a gente tem que se hidratar. Pronto. Vamos voltar aqui, é segunda-feira. Eu vim mais cansado, né? Bom, gente, olha, uma notícia chegando pra você aqui. A autarquia de regulação, deixa eu olhar aqui no Facebook. Vou dar um abraço aqui pro Marcelos Rocha. O Marcelos Rocha tá sempre acompanhando o programa, ele tá sempre ligado. A Rinalda Alves também tá acompanhando o programa. Já mandei um abraço aqui também pro Glauton. Engraçado, ele no Instagram ele é Glauton Trajano. No Facebook ele é Glauton da Silva. É um homem de dupla identidade, né? Será que isso é pra fugir dos cobradores? Será? Porque não pode um negócio desse. Meu amigo Glauton, gente boa. Rapaz, esse homem passou bem na campanha política, viu? Campanha política, ele e Camila Apolônio era sorrindo de orelha a orelha. O tempo bom. 11h35, 11h35, você está ligado na Rádio Ceará News. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Chegando mais informações para você aqui. Olha, a Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controles dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental, a ACEFOR, iniciou uma consulta pública sobre a solicitação da Companhia de Águas e Esgotos do Ceará, CAGES.
Essa solicitação é para revisão da tarifa de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Fortaleza. A consulta pública estará disponível até o dia 13, mais conhecido como depois de amanhã. Os interessados poderão também ter acesso à nota técnica de revisão tarifária do processo por meio de requerimento destinado à Diretoria do Saneamento, que fica no endereço Avenida Antônio Salles, 1885, sobre a loja do bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. As contribuições deverão ser encaminhadas preferencialmente por meio eletrônico para o endereço controlesocial@acfor.fortaleza.ce.gov.br. Correspondência enviada para o endereço da ACEFOR, informando obrigatoriamente o nome, endereço completo, se possível, telefone e endereço eletrônico do participante. Olha, o Código de Trânsito poderá permitir que qualquer pessoa registre infrações. De acordo com um projeto do senador Fabiano Contarato, do partido Rede, o projeto visa possibilidade de comprovação da infração de trânsito por meio de imagens e vídeos gravados por qualquer cidadão. Ouça agora informações da Larissa Bortoni, da Rádio Senado, que traz detalhes sobre essa novidade aqui no programa. Acompanhe. O que pode e o que não pode fazer no trânsito é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Segundo essa lei, que é de 1997, as infrações ao volante devem ser comprovadas por autoridades de trânsito ou por aparelhos eletrônicos devidamente regulamentados. A proposta do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, é permitir que o cidadão também possa registrar esses malfeitos e que as provas sejam válidas. Nós presenciamos motoristas totalmente imprudentes, zigue-zagueando pela pista, avançando sinal semafórico, dirigindo falando ao celular. Se essas infrações não forem flagradas por agentes de trânsito, elas não terão valor nenhum perante a lei. De acordo com o projeto do senador Contarato, as infrações podem ser registradas em vídeo, fotografia ou outros meios de prova por qualquer pessoa e enviadas às autoridades de trânsito. E o infrator terá o direito à contraprova. Da Rádio Senado, Larissa Bortoni. Olha, eu quero saber em que momento o cidadão ou a cidadã que vai prestar aí ao papel de fiscalizar por conta própria, encaminhar ao órgão de segurança, em que momento ele pode filmar. Sabe o cidadão que vai estar de pé, vai estar a pé lá na faixa de pedestre, vai tirar uma foto da faixa de pedestre do outro que está no telefone celular? Talvez. Mas se for o rapazinho, a senhora ou o senhor que estiverem também no veículo, só o fato dele pegar o telefone para tirar uma foto do outro que está do lado já se concretiza também uma infração de trânsito. É possível, é claro que seja feito o registro pelo passageiro, por alguém do banco de trás, mas é um pouco complicado, haja visto a situação de que nós estamos falando do trânsito. Se o rapaz está zigue-zagueando numa via, o motorista do veículo de trás vai pegar o celular para filmar a infração, a partir daquele momento ele também pode ser passível de ser notificado por estar dirigindo com o celular, dirigindo com o telefone, né, na mão, usando o celular enquanto dirige, que é crime, é uma infração grave, que tem resultados em pontos da carteira. Olha, só quem perde os pontos, na verdade, quem ganha pontos na habilitação, sabe o tempo e a dificuldade que é para recuperar esses pontos, né? Nós temos pessoas aí que tem uma coleção de pontos na carteira e que é um ano, não é? É um ano. 12 meses. Fica ali na pendenga. Eu tenho uma amiga minha que fica na pendenga o tempo todo. Ela, eita, tô com 19, aí cai para 12, para 11. Tem que ter cuidado. Os vacilos mínimos que você tem no dia a dia do trânsito representam uma dificuldade enorme para você, cidadão. E se você trabalha usando habilitação, aí a coisa complica mais. Eu acho interessante que seja conseguida, né, colocadas soluções simples para que realmente as pessoas que causam acidentes ou que sejam que cometam infrações de trânsito sejam penalizadas. Mas eu vou dar uma dica bacana. Não é o cidadão que vai estar na rua com o telefone na mão que vai filmar, mas poderia ser feita uma integração total dessas câmeras de segurança que rodam na cidade
porque existem câmeras com ótima qualidade que são feitas, que são usadas aqui mesmo em Fortaleza apenas para monitoramento, não é? Que a prefeitura precisa de uma câmera bem na esquina onde tem um fotossensor. E os fotossensores, eles não tiram apenas fotos, eles filmam o tempo todo. São imagens gravadas o tempo todo. Por que não o sistema de segurança ter acesso aos dados colhidos pelos fotossensores e assim economizar com a grana que é gasta, que é colocada na rua todos os dias, com 5, 6, 10 câmeras. Mas você não sabe o que está falando não, Eduardo. São 10 câmeras com funções diferentes. As câmeras que estão ali filmando a placa do sinal, sim, elas têm funções diferentes. Mas o que justifica um poste de mais de 10 metros de altura, cerca de 2 metros depois de uma câmera de fiscalização, numa câmera de trânsito, para filmar o perímetro? Todas seriam de forma integrada e representariam, ao meu ver, que não tenho conhecimento técnico, mas conheço um pouco de tecnologia, uma diminuição grande no orçamento público, né? E, é claro, uma maior integração dos sistemas de segurança de qualquer lugar do país, inclusive aqui de Fortaleza. Fica a dica. Ceará Notícias. Olha, uma Kombi foi roubada e abandonada em chamas pelos suspeitos que furtaram ela na madrugada do último sábado, dia 9, no conjunto Sítio São João, em Messejana, aqui em Fortaleza. O fogo deixou um rastro de destruição pela Rua Verde 16 e chegou a um poste, plantas e calçadas. A fiação caiu e as marcas do incêndio ainda estão no local. Uma parte da via precisou ser bloqueada. O incêndio também destruiu registros de energia e arrancou as lajotas das paredes de 2 casas. A Kombi foi rebocada até o 13º Departamento Policial, onde foi apreendida. Nessa mesma delegacia, o proprietário do veículo havia registrado um boletim de ocorrência após perceber o furto do veículo ainda na madrugada, ali no Barroso. A Polícia Civil investiga o crime. Pessoas que moram em 3 casas da rua não conseguiram sair enquanto as chamas estavam acesas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas por causa da demora, os próprios moradores resolveram apagar o fogo com baldes de água. A equipe dos bombeiros que foi ao local realizou o trabalho de rescaldo. Ainda não existem informações sobre a prisão dos suspeitos que fugiram assim que o fogo começou. As informações estão no portal G1. Quem sabe dizer se a Kombi pegou fogo por pane elétrica ou se roubaram a Kombi para atear fogo durante a noite aí na cidade. Claro que houve uma diminuição dos ataques, graças a Deus. Inclusive o general Teófilo já avisou aí que as forças de segurança, mais diretamente ligada à Força Nacional de Segurança, já está voltando, né, para Brasília, enfim, sendo designada para outras missões, sendo retirada aos poucos aqui da capital alencarina, de forma gradativa, entre 30 e 60 dias, a Força Nacional irá voltar às atividades pelo país, aí vai sair aqui do estado do Ceará. Houve uma diminuição significativa dos ataques. Eu tenho acompanhado, inclusive, em alguns pontos estratégicos da capital, locais onde corriqueiramente estavam viaturas fazendo plantão em frente às sedes da Companhia Energética do Vale do São Francisco, a Chesf, locais centrais de atendimento da Coelce. Então, assim, as coisas, aliás, da Enel, né? Eu tô falando do Coelce, é Enel, da Enel, aqui no Ceará. Então, pontos estratégicos onde ficavam viaturas já estão agora vazios. É o reflexo da diminuição desses ataques. Quero mandar um abraço para o meu amigo Lucas Patrocínio, que está acompanhando o programa. Lucas Patrocínio, um abraço para você, meu amigo, e também para todos os socorristas voluntários aqui de Fortaleza que prestam um trabalho muito bacana aqui na capital. Um forte abraço para você. Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. Você tá ligado comigo, Eduardo Calegari, das notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Olha, o Alexandre Garcia do R7 traz os seguintes dados aqui pra gente. 48% dos brasileiros que buscam por empréstimos no Brasil têm o objetivo de quitar dívidas com recursos obtidos.
O dinheiro extra também é procurado para a abertura de novos negócios, que representa aí 17%, e reforma de imóveis de apenas 10%. O SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, divulgou informações apontando que aproximadamente 62 milhões de brasileiros terminaram 2018 com as contas no vermelho. Antônio Rocha, CEO da IQ 360, plataforma responsável pela pesquisa do SPC, comenta que os endividados buscam financiamento para quitar empréstimos com juros muito altos, contraídos com situações de emergência ou para alongar uma dívida a curto prazo. Os dados da pesquisa, que foram apresentados a partir de informações de 270 mil pessoas que buscaram linha de crédito entre o ano de 2017, entre maio de 2017 e novembro de 2018, mostra ainda que 47% das procuras foram feitas por assalariados, 34% por autônomos e 8% por funcionários públicos, 7% por aposentados e 3% por desempregados. Rocha observa ainda que a falta do hábito de pesquisar leva os consumidores a contraírem linhas pouco atrativas. Eles acham o primeiro empréstimo no qual ele foi aceito e acha que isso ele acha que isso é errado. Vale a pena pesquisar um pouco mais para encontrar o crédito que vai atender e oferecer os juros melhores. De acordo com outro levantamento, dessa vez realizado pelo aplicativo Guia Bolso, a fatura do cartão de crédito é a conta que mais tira o sono dos brasileiros. O débito foi citado por 45,5% dos entrevistados pelo estudo. Cálculos apontam que o usuário da plataforma desembolsa em média R$ 2.661 mensalmente com faturas. Em seguida, aparecem as pessoas que mencionam o aluguel e o financiamento, com 14,2% como a conta que mais causa preocupação no dia a dia. Ainda quem tenha dores de cabeça causadas pelos pagamentos do IPVA, gastos escolares, contas de luz, IPTU e boletos de telecomunicações. Questionados ainda sobre o que motivava o temor pelas contas citadas, mais da metade dos entrevistados culpou o alto valor do boleto. 21,2% afirmaram que a dor de cabeça é causada por ser um gasto recorrente. E 10% disseram que nunca vão saber quanto vão pagar no cartão de crédito. Complicada a situação. O controle financeiro foi tema do Ceará Debate aqui. Nós trouxemos 2 especialistas no programa para falar sobre educação financeira. Nós falamos ainda sobre finanças, débitos. Um era advogado, o outro era especialista em linhas de crédito e educação financeira. Dicas que você pode encontrar pesquisando no YouTube e também pesquisando na nossa fanpage. Você procura lá Ceará Debate, o programa sobre educação financeira, e vai ficar por dentro com dicas especiais do que você pode fazer para se livrar dos débitos, dos juros altos, de como negociar a sua dívida, e também você fica por dentro aí de como se educar financeiramente com dicas super bacanas que você só encontra aqui na Rádio Ceará News. Olha, o Diário do Nordeste traz a seguinte informação: a sensação de segurança proporcionada pelos estacionamentos privados faz com que os clientes optem por pagar a tarifa, por hora ou fração, ao invés de peregrinar pelas ruas em busca de uma vaga. Essa mesma tranquilidade pode se evaporar em instantes, quando o carro é encontrado com uma das janelas quebradas e o interior revirado. Pior ainda, quando o veículo desaparece. O desamparo aumenta ao ler as placas fixadas em destaque. Nós não nos responsabilizamos pelos bens deixados no interior do veículo. Tá aí. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porém, prevê o contrário. Segundo Tiago Fujita, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Ceará, se o estabelecimento oferece uma área para estacionar cobrando ou não, ele é responsável por todos os bens dentro do carro. O serviço está sendo prestado, está sendo pago, então tem que ter um resultado, né? A regra vale para todo o estacionamento disponibilizado por comércios, bancos, shoppings, hospitais e farmácias. Segundo Fujita, a partir do momento em que uma empresa se propõe a oferecer um local para estacionar, ela assume para si uma prestação de serviço na qual está inserida a segurança dos bens. No caso de lojas que oferecem vagas para estacionar e não cobram, juridicamente, entende-se que o valor do estacionamento está incluído no preço de outros serviços. O comércio oferece, de acordo com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Ceará.
Eita, Lele, o negócio tá sério, viu? Olha, gente, o mesmo vale para estacionamentos menores, delimitados por faixas pintadas na calçada recuada à frente de um estabelecimento. Há uma certa polêmica na questão do recuo. Alguns juízes entendem como insuficiente para responsabilizar a empresa, mas na maioria das vezes o resultado é favorável para o cliente. A polêmica também se estende para os casos de furto a veículos estacionados em vagas da Zona Azul. Olha aí! Vagas da Zona Azul, você pagou o estacionamento, veículo foi roubado, você pode responsabilizar o município. Ninguém sabe quanto se recebe, né? Mas aí deixa por neto, né? Fazer o quê? Gente, vai para os precatórios, né? Em um âmbito não comercial, questionam-se as situações de danos causados aos carros estacionados dentro de condomínios residenciais. Se o condomínio contrata uma empresa de segurança ou administração, essa empresa pode ser responsabilizada, assim como o próprio condomínio. Caso um cliente tenha seu veículo furtado enquanto mantido em uma área delimitada para estacionar, a orientação é entrar em contato com o fornecedor ou empresa responsável pelo estacionamento para estabelecer um acordo. Caso não seja possível, deve-se procurar então o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor ou ingressar com ação judicial contra a empresa, no intuito de ser ressarcido o prejuízo. As informações são do Diário do Nordeste. Então você, consumidor, fique atento. Deixou o veículo em área protegida, em um estabelecimento que lhe oferece um estacionamento, seja ele cobrado ou não, a lei garante que você seja ressarcido pelos bens que foram subtraídos do seu veículo ou até mesmo o carro, seja moto, a sua bicicleta, o seu meio de transporte. Estacionou, pagou. Você só pode ser ressarcido se você preencher aqui essa fichinha com todos os itens que você deixou dentro dos veículos. Nananina, não. Segundo esse especialista, a lei é clara. Oferecer o estacionamento gratuito pode estar incluso, subentende-se que o estacionamento está sendo pago pelos produtos que foram adquiridos. Seja numa farmácia, seja numa loja de departamento, seja num shopping center. Se você foi roubado, procure o DECOM, faça uma denúncia, né, e ajuize uma ação. Você pode sim ser ressarcido. Como eu estava conversando aqui com a minha amiga de trabalho, minha colega de trabalho, num caso da Zona Azul, pode cair nos precatórios da prefeitura. Mas olha, se você fizer da forma correta, eu acho que num futuro não muito distante, essa situação pode mudar. Um abraço para o Max Souza, como é que é aqui, rapaz? Não sei se é Laeso, Bolsas e Acessórios, é isso? Um abraço. Andréia Mota. Muito obrigado, Andréia, pela audiência acompanhando o nosso programa. Todo mundo ligado aqui na Rádio Ceará News. Olha, o André, repórter da Agência Brasil, traz uma informação aqui, que o Supremo Tribunal Federal, o STF, deverá julgar quarta-feira, dia 13, uma ação protocolada pelo PPS para a criminalizar a homofobia, que é caracterizada pelo preconceito contra o público LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. O processo tramita na corte desde o ano de 2013 e será relatado pelo ministro Celso de Mello, tá certo? Na quarta-feira. Nas sessões, os ministros devem definir se o Supremo pode criar regras temporárias para punir os agressores do público LGBT devido à demora da aprovação da matéria no Congresso Nacional. Pelo atual ordenamento jurídico, a tipificação de crimes cabe ao Poder Legislativo, responsável pela criação das leis. O crime de homofobia não está tipificado na legislação penal brasileira. Nos casos envolvendo agressões contra homossexuais, a conduta é tratada como lesão corporal, tentativa de homicídio ou ofensa moral. No entendimento do partido, a minoria LGBT deve ser incluída no conceito de raça social e os agressores punidos na forma do crime de racismo. O levantamento recente, divulgado pelo Grupo Gay da Bahia, mostrou que em 2017 foi registrado o maior número de mortes relacionadas à homofobia, desde que o monitoramento anual começou a ser feito pela entidade há quase 38 anos. Naquele ano, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foram mortos por homofobia. As informações são do André, repórter da Agência Brasil.
Você está acompanhando o Ceará Notícias da Rádio Ceará News. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Quero registrar aqui um bom dia pro meu pai, sou José Carlos Barradas, tá ligado? Alô, papai! Tá ouvindo o programa lá em Teresina, no Piauí, tá ligado comigo no Ceará Notícias. É sempre um prazer ter todos os teresinenses aqui na programação. A Eli Miriam também tá acompanhando o programa. Quem tá comigo ainda é a Cilda Pinheiro em Fortaleza, aqui no bairro Dionísio Torres, o Gerson Fox na Parangaba, o Sebastião Freire na Messejana e a Rinalda Alves, que não colocou o bairro, mas é aqui de Fortaleza, tá certo? Um abraço, Rinalda Alves, todo mundo que tá ligado aqui na programação da Rádio Ceará News. Muito obrigado você, amigo ouvinte, que nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook e também ao vivo nos aplicativos de rádio. Eu volto amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais informações, com as notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. É claro, com você aí do outro lado, dando esse carinho gostoso da sua audiência na programação da Rádio Ceará News. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.